Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de modelagem em 3D utilizando o software SketchUp. E aí o nosso modelo então, daquela edificação residencial que a gente começou a modelar, ela já está tomando uma forma, A gente começou então a inserir já esquadrias no nosso modelo. Lembrando que esse aqui ele está parcialmente solucionado, É um exemplo apenas. Vocês podem em casa, inserindo, complementando o modelo. Então, nas últimas aulas a gente viu a inserção de esquadrias. Nem todas as esquadrias de todas as aberturas estão inseridas, apenas algumas como um exemplo, porque a intenção da aula mais é mostrar então um processo, e não ter um modelo completo, finalizado. Mas vocês podem continuar isso em casa, para poder então adiantar e praticar tudo que vocês vêm aprendendo. A gente já trabalhou então com a modelagem de forros, Vou, na verdade, passar um corte aqui no nosso modelo para vocês visualizarem. Lembram do comando de corte? Ele é chamado aqui então Section Plane, é esse ícone aqui. A gente clica então na direção em que a gente quer colocar o corte. Se eu fizer com o modelo, colocar ele na horizontal assim, ele vai mostrar a planta da edificação, então um corte na horizontal. Cliquei no modelo, na laje, num plano horizontal, e aí então ele mostrou esse plano aqui de corte. Se eu selecionar, clicar uma vez nesse plano, ele vai ficar azul. E aí com o botãozinho de mover, eu consigo movimentar ele para baixo e assim visualizar a planta da edificação. Aí eu consigo cortar ela na altura que eu desejar. Aí clicando, o corte então ele fica feito, já posicionado. Eu vou deletar esse corte, então eu venho no botão de selecionar, ele tem que estar azul, e vou apertar o botão de deletar. Então o corte ele é desfeito. E eu posso então criar um corte na horizontal, que aí eu consigo visualizar realmente um corte dessa edificação. Seleciono esse corte, clicando uma vez, com o botão de mover, então eu movo o corte e aí eu consigo entrar no ambiente que eu quiser com esse corte. Então vamos parar aqui na sala para a gente ver até onde a gente evoluiu, A gente então já começou a modelagem do forro, com posicionamento de uma luminária central. Lembrando que essa luminária ela não está na altura correta, teria que diminuir aqui o tamanho, dessas barras que então prenderiam a luminária no teto. Foi um bloco que foi baixado do 3D Warehouse. E aí ele é possível de edição, diminuir o tamanho dele aqui para ficar algo mais real. A gente começou a trabalhar então, com as juntas de dilatação aqui na lateral, A gente tem todo o modelo ali, como vocês conseguem perceber, toda a junta. E aí a posição de alguns spots de iluminação. Então a gente fez um rebaixo, em relação à laje, um rebaixo de, vamos ver, vou clicar naquele ponto ali para a gente medir. Um rebaixo então de 20 centímetros para a criação então desse forro de gesso. Aí movimentando o corte, ele já está selecionado, eu vou pegar o botão de movimentar, E aí eu consigo ver que na verdade a gente colocou mais do que um spot de iluminação. Então a gente tem aqui, na verdade, 3 spots, sobre essas janelas. E aí, então esse foi um dos passos, uma das etapas que a gente já concluiu na modelagem 3D. Vou deletar esse corte porque eu não quero trabalhar com ele nesse momento. E aí na última aula, então, a gente começou a inserir texturas, A gente inseriu uma textura de gramado, própria já do SketchUp. Então se a gente vir aqui na seleção dos materiais, do SketchUp, aqui ele está mostrando cores, diversas cores. Eu posso clicar aqui e aí selecionar alguns desses componentes. Se eu selecionar, por exemplo, Brick, Cladding and Siding, ele vai abrir, por exemplo, texturas de tijolos, que eu posso aplicar então no meu modelo. A parte de vegetação,
ela fica aqui em landscaping, né, que é paisagismo, fencing and vegetation. Então aqui eu tenho algumas texturas de vegetação, de pedras, de cerca, né, que eu posso estar aplicando no meu modelo. E aí esse piso que a gente inseriu foi um piso, né, que a gente importou, então, de um fabricante, então já é um piso realista, né, baseado numa foto, né, que o próprio fabricante tirou de um piso que é comercializado. Aí se a gente for clicar aqui no modelo, a gente tinha dado um nome, né, piso Florença, foi um piso da... como que é o nome da marca? Deixa eu ver aqui em editar. Imagem... Eu não lembro o nome do fabricante, mas foi um piso que a gente selecionou, então a gente criou, né, olha, dá pra gente ver, né, os rejuntes, então a gente teve um cuidado de criar esses rejuntes. E aí na aula de hoje a gente vai trabalhar então com a criação de telhados. Até o momento, né, a gente simplesmente criou as paredes, né, as divisões internas, os vãos da edificação, e a gente colocou então um plano representando essa laje. Mas na prática não é assim que acontece, né? A gente não desenha uma laje plana. A gente trabalha, né? Mesmo com lajes planas, a gente costuma trabalhar com platibandas, que é aquela elevação assim da parede, né, que oculta o telhado. Lajes planas, elas têm, geralmente, né, não proporcionam um bom conforto térmico, então é bom a gente trabalhar com uma cobertura, um telhado sobre ela. Além do que, né, pode ter problemas futuramente, né, se ela não for bem impermeabilizada, com infiltração. Então a gente vai trabalhar com a inserção de um telhado aqui. E aí então com a criação das platibandas, né, elevação dessas paredes. Para a gente começar, eu vou ocultar então essa laje, então eu venho aqui em Hide, ocultei a laje, né, então eu começo a ver a planta da edificação. Lembrando que a gente criou um forro de gesso só para esse ambiente da sala de estar, mas vocês podem criar modelos diferenciados, né, de forro de gesso, forro de madeira para esses outros ambientes aqui, agora que vocês já sabem trabalhar com texturas. Então dá para vocês criarem sancas de iluminação, designs diferenciados, né, com gesso, e incrementando esse modelo. E para a gente começar então a desenhar o telhado, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber como que o projeto arquitetônico foi pensado então em relação a esse telhado, né? Se a gente for vir aqui, eu acrescentei mais uma planta do projeto, né? A gente já tinha a planta com layout, a planta, né, sem o layout, só com as divisões internas para facilitar a nossa modelagem no SketchUp. E aí foi inserida agora a planta, né, da cobertura da edificação. Então, para a gente conseguir modelar essa cobertura, a gente tem que conseguir interpretar esse desenho. Então, como que essa cobertura foi criada? A gente consegue perceber aqui, né, que é um telhado de duas águas, essa água aqui e essa outra água, né, que cai então em calhas. Foi planejado então que esse telhado seria feito com telha galvanizada com inclinação de 10%. Aqui teria uma laje plana, né, então essa área aqui seria mais elevada, uma laje plana para inserção, né, o posicionamento da caixa d'água. Com uma platibanda então de 70 centímetros, então foi demarcada a altura das platibandas. Então tudo que é platibanda que está demarcada com linha azul, ela vai ter uma altura de 70 centímetros. Então 70 centímetros acima do nível da laje. E aí tudo que foi demarcado aqui, né, em rosa, no layer rosa, é uma platibanda então com altura de 120 centímetros. Então essa parte aqui, né, da platibanda da edificação é mais elevada do que toda essa parte azul. E aí aqui no fundo a gente tem, né, para cobrir então aquela área da escada, essa área de acesso ao quintal, né, a gente tem uma telha colonial com inclinação de 30%.
E aí na frente a gente já tinha essa laje plana impermeabilizada com inclinação de 1%, que a gente já tinha até desenhado aqui no modelo. Eu vou voltar com a laje para a gente ver. Então a gente já tinha criado essa laje plana aqui, né? Só que a garagem ela ficou descoberta. Então nesse outro modelo aqui a gente criou uma laje plana impermeabilizada para cobrir a garagem. E já tinha também essa platibanda aqui na entrada da edificação, que a gente ainda não tinha modelado. Então a gente vai começar trabalhando, né, com a modelagem dessas platibandas, para depois a gente começar a modelar o telhado. Então, vindo aqui para o SketchUp, vamos ocultar a laje novamente, né, para começar então a modelar essa platibanda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as divisórias internas, né? Se a gente for subir a platibanda da edificação, deixa eu clicar aqui. A gente vai subir então com esse push-pull aqui, né? Se eu subir, sobe tudo, né? E a gente não quer que todas as paredes subam, né? A gente quer que apenas essas paredes externas aqui da edificação subam. Então vai subir essa parede aqui, que está separada dessa outra em cor de rosa, então o limite dela é aqui. Então vamos lá na planta para a gente ver. O limite dessa parede, então vai ser aqui, né? Voltando ali, então aqui é mais alto do que essa parte aqui, certo? Então a gente vai começar a criar algumas divisões. Eu vou clicar para ativar o layer então das paredes, né? O layer não, o grupo das paredes. E aí eu vou criar uma divisão aqui. Pronto, né? Já comecei a separar. Eu não separei do restante da edificação, então ainda quando eu clico na superfície, ela seleciona toda, né? Aí vamos ver. A parte azul aqui, ela continua aqui, né? Dá continuidade pra cá, dá continuidade pra cá, aqui, né? E segue no fundo aqui até encontrar essa outra parede. Então a gente vai deixar tudo isso aqui como uma superfície contínua, né? E essa superfície ela só vai ser interrompida aqui. E todas as ligações com as paredes internas aqui a gente vai quebrar. Então vamos lá. Essa laje vai vir aqui, né? Essa laje não, essa parede vai subir toda essa parte aqui, né? Vai dar continuidade aqui. Essa parede aqui, ela não sobe, certo? Se ela não sobe, eu vou criar uma linha dividindo ela aqui. Essa parte aqui sobe, não sobe? Vamos lá. Ela sobe junto com o layer azul. Então ela vai subir. Essa parte interna aqui não vai subir, certo? Então eu vou começar a dividir ela também. Isso aqui tudo vai subir junto, né? E aí quando chega aqui no fundo, vamos ver lá na planta. Aqui no fundo, né? Então ela interrompe onde começa essa outra parede. Então a gente vai criar uma divisão ali. Agora a gente já começou a separar as superfícies, né? Então a gente tem essa superfície selecionada e temos essa outra. E essa superfície aqui que está selecionada, ela vai subir quanto? Ela vai subir 70 centímetros, que é a altura dessa platibanda, né? Então eu vou vir aqui com o push-pull e vou subir 70 centímetros. 70, enter, subir ela, né? Beleza. E aí agora a gente precisa subir essa outra parte aqui. E ela vai subir quanto, né? De acordo com o nosso modelo aqui, a nossa planta de cobertura, ela vai subir 120 centímetros. A gente tem uma platibanda de 120 centímetros. Essas paredes internas aqui não sobem, né? Então a gente vai criar uma divisão aqui. Eu vou deixar ele selecionado para a gente perceber o momento que o desenho vai, então, separar as superfícies internas, né, das paredes externas. Então, se eu vir aqui no meu modelo, essa parede ela vai continuar aqui, né, vai dar essa volta. Então,
essa parede aqui não sobe, vou criar uma divisão. Aí ela continua aqui, né, e dá essa voltinha aqui. Então essa interna aqui não sobe também. Aí ela continua, né, até encontrar a parede lá na frente, né, a parede frontal da edificação. Então essas internas não vão subir. Essa aqui também não sobe. E aí ela vem, né, essa interna aqui também não vai subir. Então é toda essa superfície aqui, né, de contorno que vai subir. Separei, então agora eu tenho duas superfícies distintas, né, de paredes, as externas e as internas. Aí com o push-pull, eu vou subir essa parede aqui, ela subiu 70 centímetros aqui, ela não quer subir mais. Então, eu vou deixar elas até 70 centímetros, 120 menos 70, sobra 50, né? Então, eu tenho que subir ela mais 50 centímetros. Para cima desse nível, né? 50, Enter. Então, a gente já tem uma parte mais elevada do que a outra. Lembrando que todas essas linhas internas aqui a gente tem que apagar, que são linhas desnecessárias, né? Elas não são quinas, não são arestas de nenhuma superfície. Então, a gente não precisa delas, poderia ser um erro de modelagem, né? Então, a gente vai apagar todas essas linhas internas. Essa parede, ela tá dando erro. Eu vou retornar, a gente tem que ver como consertar esse erro. Vou apagar essas outras aqui. Aqui ela não tá completamente plana, né? Essa linha aqui dá para apagar, essa também e essas aqui. Essa interna aqui, se a gente tentar excluir, ela vai excluir a parede toda. Não vamos mexer com ela agora não, depois a gente vê como selecionar. Apagar essa interna aqui também, né? Essas outras duas. Beleza. Aí agora a gente tem mais uma platibanda interna ali, que é a platibanda da caixa d'água, que é essa aqui, né? Então ela dá continuidade onde começa essa parede aqui, e aí ela pega, na verdade ela pega o contorno do último banheiro, né? Ela circunda os dois banheiros. Então a gente vai vir aqui e vai separar ela. É isso aqui que vai subir, né? Então, a gente vai criar aquelas divisões. Aquela para lá não vai subir, essa interna não vai subir essa aqui, né? Ali. Ficou faltando criar uma divisão aqui também. Então, a gente vai subir só essa parte aqui. A gente vai subir 70 centímetros. Pronto. Então, deletar essas linhas. Aí a gente já começou então a fazer as platibandas do nosso modelo. Vou clicar então fora do grupo para ver como que está ficando, né, a nossa edificação. E aí vou desocultar aquela laje que a gente tinha ocultado. Então a gente vem aqui em editar, desocultar, último, aí a gente desocultou a laje. Ela é uma laje contínua, né? A gente tinha ignorado as platibandas quando a gente criou ela. Então a gente vai agora tentar... A gente pode tentar adaptar o nosso modelo. Acho que é mais fácil a gente criar uma nova laje do que trabalhar com essa existente. Na verdade, dá pra gente trabalhar com essa existente sim. Vamos clicar 2 vezes na laje, aí tá vendo
que ela perpassa então a edificação, com o push-pull a gente vai tentar contornar esses problemas. Então a gente vem aqui com o push-pull, vou clicar nessa superfície e vou avançar até encontrar essa face interna da parede aqui. Então achei um pontinho verde, clico. Então a laje já recuou 15 centímetros, que é a largura da parede. Essa aqui a gente vai recuar até encontrar a linha interna da parede também. E essa aqui a gente recua até encontrar a linha interna. Vamos fazer a mesma coisa para cá. Para cá. Aqui. Essa outra lateral. E na frente. E aí, então, a gente já tem a nossa laje interna modelada, né? Junto com essa laje externa. Na verdade, ficou faltando essa lateral aqui, né? Então, eu vou clicar 2 vezes para poder ativar o grupo. Vou vir aqui no push-pull. Vou recuar, então, até encontrar a face interna da parede. E aqui a mesma coisa. Pronto. Aí agora o nosso desafio é começar a criar esse telhado. Como que a gente vai fazer? Vamos salvar o nosso modelo, então, para a gente não perder nenhuma alteração. Eu vou salvar com outro nome aqui. Então, aula 8. E vamos então tentar entender esse telhado. Toda essa parte interna aqui, a gente tem 2 águas que são divididas por meio dessa linha aqui central, não é? E aí a gente tem as calhas aqui na lateral. Primeiro vamos desenhar essas calhas para poder facilitar, né, o nosso trabalho depois. Essas calhas, elas têm uma largura de 25 centímetros. Como que a gente vai modelar essas calhas aqui? A gente vai criar uma superfície, um retângulo, na verdade. A gente pode começar clicando aqui, né, nesse ponto. Qual que é a largura aqui? Até encontrar ali. Ele está indicando ali embaixo. Então, olha só, 680 centímetros. Aí a gente pode perceber pelo modelo ali que primeiro ele vai colocar a largura da calha e depois o comprimento dela. Então, a largura é 25, no caso do SketchUp de vocês, ponto e vírgula, né? Qual que era mesmo? Vamos lá. Era 680 de comprimento. Então, eu vou fazer um retângulo de 25 de largura, ponto e vírgula, 680. Aí ele criou então uma superfície. Vamos tornar essa superfície um grupo. Agrupar. E aí a gente vai criar essa calha então, uma calha retangular só para representar mesmo. Então vou clicar 2 vezes para poder ativar o grupo. E vou dar então um offset nessa calha. Aqui o botãozinho de offset, na verdade é esse aqui. Vamos dar um offset de 1 centímetro, uma calha, né, metálica, na verdade seria até mais fino do que isso. E aí com o push-pull a gente vai selecionar essa superfície, vamos subir 1 centímetro também de espessura então dessa calha. Essa outra a gente sobe 1 para ficar no nível dela. E vamos subir mais uns 10 centímetros. Só um modelo mesmo, nada muito fiel. Então a gente já tem a nossa primeira calha, né? E aí vamos copiar essa calha para lá e vamos tentar adaptar ela. Então vou vir aqui com o botão de mover, vou clicar aqui nesse ponto dela. Vou apertar o Ctrl uma vez para duplicar essa calha.
e vou vir aqui e posicionar ela nesse ponto. Ela tá maior, não tá? Então eu vou clicar 2 vezes para ativar o grupo e vou selecionar da esquerda, né, para a direita, de cima para baixo. Então esquerda para direita, de cima para baixo. Vou ativar o grupo, vou selecionar. Então ele selecionou só essas superfícies aqui, né? Com o botão de mover, eu vou mover essa calha no eixo verde, né? No eixo verde até encontrar essa quina aqui. Para travar no eixo verde, a gente pode clicar na setinha do teclado, né, para a esquerda, aí ele travou no eixo verde, né? Eu não consigo mover em nenhuma outra direção. E aí eu vou achar então um ponto, né, dessa superfície interna da parede, né, da platibanda, e vou clicar. Então eu ajustei a dimensão dessa calha. E aí eu vou fazer a mesma coisa para essas 2 calhas aqui, né, essas 2 laterais. Vou selecionar o modelo, vou vir aqui com o botãozinho de mover, clicar nesse ponto, Ctrl, dupliquei a calha, vou vir aqui e vou posicionar ela nesse ponto. Vou clicar 2 vezes nessa calha para ativar o grupo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, vou selecionar, pegar o botãozinho de mover, vou com o botão da setinha do teclado, né, para a esquerda, eu vou travar no eixo verde. De repente, gente, a setinha que trava para vocês na direção correta é para a direita. Vocês têm que testar no modelo de vocês, se é para a esquerda ou se é para a direita. E aí eu ajustei o tamanho da calha. E aí eu vou fazer a mesma coisa para aquela calha de lá, né? Então, vou, na verdade, selecionar essa aqui, que vai ficar mais fácil. Com o botãozinho de mover, vou clicar aqui. Com o Ctrl, eu vou apertar o Ctrl para duplicar. Vou vir aqui, posicionei. Vou clicar 2 vezes para ativar o grupo. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu vou, então, selecionar essa parte aqui. E com o botãozinho de mover, eu vou mover, né, travando no eixo verde, vou mover, então até encontrar essa superfície de cá. Criei, né? Na verdade não tá nem parecendo uma calha, só pra gente visualizar como que é a modelagem desse telhado. Então, pra gente começar a modelar esse telhado, a gente precisa saber qual que é a altura dessa telha, né? Vou salvar aqui. Qual que é o ponto mais alto do telhado? O ponto mais alto do telhado é esse central. A água do telhado, né, ela tá caindo para esse sentido, para dentro dessa calha, e para esse sentido de cá. E aí, então, qual que é a altura aqui, né? Aqui a telha, na verdade, ela vai praticamente encostar na calha, né, junto com a estrutura dela. E aqui ela vai estar mais alta, né? A gente vai ter o quê? Vou modelar aqui, a gente tem qual largura aqui? Vou medir aqui no AutoCAD. Desse ponto central até esse ponto aqui, a gente tem 535 centímetros. Então, eu vou modelar aqui no AutoCAD para a gente visualizar. Então, eu vou travar aqui a linha. Então, tem 535 de comprimento, né? Entre esse ponto e o ponto, né? Onde começa a calha, 535. E como que vai ser esse telhado? Ele vai cair para cá, certo? A gente precisa saber, então, qual que é essa altura aqui. Se a inclinação é só de 10%, então significa o quê? Se eu tenho 5,35 metros de queda, né? Aliás, 5,35 metros de comprimento, 5,35, né? Vamos lá na calculadora. 5 metros, ponto 35, né? Vezes ponto 1, que corresponde, né, a 10% de inclinação. Então, eu tenho 53,5 centímetros de altura desse telhado. Então, eu vou ter que subir aqui 53,5. Então, com a linha aqui, eu vou travar de novo o modelo.
eu vou subir aqui, né? 53,5. Opa, não deu certo. 53,5. E o telhado então vai cair para cá, né? A água do telhado. Então esse ponto central aqui, esse ponto aqui mais alto vai estar 53,5 desse plano aqui. Lembrando que a gente vai ter a calha aqui. A calha era quanto? Vamos desenhar um retângulo aqui. Ela tinha uma largura, então, de 25 centímetros e a gente colocou a altura dela foram 10 centímetros mais 1 centímetro de espessura. Então, foram 11 centímetros. Então, aqui, vamos lá. Aqui está o plano da nossa laje. A nossa laje é essa linha aqui. A nossa calha está apoiada em cima dela. E aí, logo acima, vem o nosso telhado. Então, vamos lá. Vamos ver qual que é essa altura, então. A gente vai subir o telhado aqui 64,5 centímetros, referente ao nível da laje, né? A laje está aqui, subimos, né, a calha e vamos subir mais isso aqui. Então, no total, esse ponto central aqui, ele tem que estar a 64,5 centímetros de altura da laje. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai traçar uma linha para nos auxiliar. Vamos pegar aqui da lateral. Qual que é a distância mesmo? 64,5. A gente vai subir aqui 64,5 centímetros. Lembrando, gente, que no meu SketchUp eu trabalho com um ponto, porque ele está num sistema, né? Meu computador está num sistema americano e o de vocês está num sistema em português. Então, o de vocês, ele vai ser diferente, né? Só consertando um erro nosso aqui, quando a gente subiu a parede, né, a platibanda de 70 centímetros sem considerar os 10 centímetros da laje. Então, a gente subiu 70 centímetros a partir daqui e tem que ser 70 centímetros a partir desse nível aqui. Se aqui tem uma altura, então, de 10 centímetros, a gente teria que ter subido, ao invés de 70, olha só, a gente tem 60 centímetros, a gente tem que subir mais 10. Então, vou ativar esse grupo para a gente subir, senão não vai dar certo. Vou subir mais 10 centímetros nessa, mais 10 nessa aqui e mais 10 nessa interna. Beleza. Vamos criar uma outra linha guia. Essa linha guia aqui, ela não sobe, porque aqui não tem uma linha, na verdade, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos puxar um ponto aqui de referência, né, para demarcar. Tá vendo que agora ele criou uma linha? E aí, então, a gente vai puxar uma outra linha guia para fazer essa interseção. Então, o nosso telhado, ele vai começar a subir aqui, tá vendo? Ele vai subir aqui no eixo verde, né? Até encontrar essa platibanda aqui, no eixo verde. Quando encontrou essa platibanda, né? A gente vai, então, descer uma linha até encontrar a calha. Lembrando que isso aqui não é um telhado fiel ao modelo real. O modelo real, ele tem muito mais precisão, é só um exemplo. A gente está com um problema que tá vendo que a superfície interna da calha, né? A superfície externa está para dentro, foi uma falha nossa. Vamos ativar o grupo e vamos mover, então, um pouquinho até a gente ajustar. Vou travar aqui no eixo verde, ajustei.
Vou sair do grupo e aí eu vou continuar a modelagem desse telhado. Então a água do telhado ela vai cair para cá, né, até encostar então nessa calha. Aí eu vou continuar com a linha até encontrar esse outro ponto da calha e vou subir até encontrar esse ponto central do telhado. Criei a primeira água então, né? Vou inverter a face porque tá roxa, né? Então, reverter face. Vou clicar 2 vezes e vou transformar isso num grupo. A gente vai ter um grupo só do telhado. E aí a gente vai começar a criar as outras águas, né, caindo para o outro lado. Então eu vou vir aqui. Vou descer, né? Venho até aqui, então estou contornando aqui a calha. E aqui a gente não tem nenhum ponto de referência, né? Se a gente não tem nenhum ponto de referência, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar esse outro aqui e descer ele na perpendicular, né? É paralelo, na verdade, a essa face aqui, até encontrar a linha da calha. E aí quando ele encontra, ele dá uma travadinha, tá vendo? Ele trava, tem que ser quando ele trava, né? Quando vocês encontrarem a linha e ele dá essa travadinha, porque senão ele não vai formar a superfície. Deu a travadinha, se a gente clica, ele forma a superfície. Se não formar a superfície, é porque tá errado, deu algum erro no modelo de vocês, que aí não gerou, então, ele não encontrou um ponto certo aqui. E aí, a partir desse ponto aqui, a gente vai criar uma linha na horizontal, então no eixo verde, até encontrar, né, esse ponto ali do telhado. Vamos descer, e aí ele vai encontrar essa quina da calha. E aí, então, a gente consegue agora deletar essa linha interna. Se for feito certinho, a gente consegue deletar essa linha, né? E aí a gente tem, então, essa primeira água aqui do nosso telhado. Tá vendo que ela tá meio tortinha aqui, ela não tá reta? É um erro de modelagem também, mas a gente consegue resolver ele depois. Aqui a gente vai dar continuação. Na verdade, gente, a gente está modelando com 10% de inclinação só essa face aqui. Então, essa face aqui, como ela é mais curtinha, ela vai ter uma inclinação maior do que 10%. Vou explicar por quê. Vamos ver lá no modelo. Qual que é essa distância aqui no AutoCAD? A gente tem uma distância de 3 metros e 5 centímetros. A gente vai desenhar essa distância aqui na horizontal. L, 305, né? Então, o nosso telhado ele finaliza aqui. A calha, então, ela começa logo aqui, né? E aí, quanto que é 10% de inclinação para esse comprimento aqui, né? Se a gente tem 305, 3, né, 0,05 metros, vezes 0,1, que é 10% de inclinação, a gente vai ter uma altura de 30 centímetros e meio. Então, aqui, a gente tem que subir L 30,5, né? Então, olha só, para dar 10% de inclinação, esse telhado ele vai ser mais baixo, né? Essa água vai ser mais baixa do que essa outra água aqui. Por isso, né, que a gente fez errado. Na verdade, eu mostrei errado, né? Porque eu comecei modelando para o lado de cá, a gente teria que começar modelando para o lado de lá. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos deletar essa superfície aqui. Vamos puxar uma linha de chamada, né? Primeiro vamos medir essa distância. A gente vai ter que descer em relação a essa linha 23 centímetros. Então, com essa linha de chamada aqui, a gente vai descer na vertical, ou seja, no eixo azul, a gente vai descer 23 centímetros.
E aí vamos deletar essa linha aqui, que ela não é necessária. E a gente vai criar uma linha em cima dessa linha de chamada, né? Até encontrar esse modelo aqui. Até encontrar esse ponto, né? De referência da parede. E aí a gente vai descer e vai encontrar, então, aquela linha que a gente tinha criado que contorna, então, a calha. E aí aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa para poder fechar a superfície. Encontrei, o plano foi criado, né? Essa linha a gente pode deletar. Vamos então reverter as faces e aí ficou então esse dente aqui. Aí esse dente ele tem que ser resolvido, né? Normalmente num projeto arquitetônico, o que a gente pode fazer para resolver esse dente, né? Não tá no projeto arquitetônico lá, tem uma falha no projeto, né? Que não foi previsto. Então o que a gente faz? A gente vai sair do grupo, do telhado, vamos acionar então o grupo, né, dessa parede. E aí a gente vai estender a platibanda dela até encontrar, né, essa parte aqui. Então a gente vai pegar uma linha, vamos lá. Na verdade vamos sair do grupo e vamos ocultar esse telhado primeiro. Ocultei, que aí a gente vai conseguir ver melhor. Abrir, né, então o grupo das paredes. Aí eu vou puxar uma linha de chamada aqui, 15 centímetros, que é a largura, né, dessa parede. E a gente vai desenhar um retângulo aqui em cima, que a gente vai criar uma platibanda em cima dessa laje. E a gente vai puxar ela aqui até encontrar esse modelo. Aí a gente já pode aplicar até encontrar essa parede. A gente pode deletar aquela linha de chamada. Cliquei fora. Aí vou vir, né, em desocultar aquela cobertura, né? E aí então aqui a gente pode então, né, deixa eu ocultar, não vamos ocultar nada não. A gente pode deixar assim mesmo porque não vai causar nenhum erro, mas a gente agora tem dois telhados em alturas diferentes, todos os dois com 10% de inclinação, né? E aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aí como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito ali, a gente vai abrir o grupo das paredes, vamos puxar uma linha de chamada, né? 15 centímetros. E aí então vamos desenhar uma parede aqui, né, da platibanda, vamos dar um push-pull até encontrar essa outra parede. Encontrou, deletou a linha, né, guia, saiu do grupo, pronto, né? Vamos consertar esse erro aqui porque ele vai ser importante. O que a gente vai fazer? A gente vai prolongar a cobertura, na verdade, até encontrar essa outra parte aqui. Então, vamos lá. A gente vai clicar, selecionar o grupo do telhado, né? E a gente vai prolongar essa linha aqui. Na verdade, vamos criar uma linha de referência aqui em cima, entre essa linha, né? Vamos subir ela até encontrar esse ponto aqui. Aí a gente vai clicar nesse ponto aqui. E a gente vai mover ele até encontrar essa linha guia e até ela dar uma travadinha. Travou, liguei, então eu consertei aquele erro ali do modelo. Tá vendo como que a inclinação estava muito errada? A gente pode deletar a superfície, né? E aí então a gente tem essa parte aqui do telhado modelada. Vamos começar a apagar essas linhas de chamada porque a gente, né, vai acabar se confundindo. Se ela estiver dentro do grupo, a gente tem que acionar o grupo, né, para poder deletar. Essa aqui tá fora, essa aqui tá fora e essa também. Então a gente tem o telhado criado para cá, o telhado criado para lá. E aí agora a gente vai criar o telhado, né, aqui nessa outra parte. Aí como que a gente vai fazer? A gente vai começar a ter os mesmos erros, né?
Então, para evitar esse tipo de erro, o que a gente vai fazer? Vamos ver lá no modelo qual que vai ser a altura daquele telhado ali, né? Dessa parte aqui do telhado. Na verdade, eu acho que não vai ter nenhum erro não. A gente vai medir aqui da calha até esse ponto aqui da platibanda. A gente tem 5,95, 595 centímetros. Então, vamos desenhar uma linha ali, né? De 595. Aí 595 vezes, né, ponto 1 vai dar 59,5. Então a altura ali do telhado vai ser 59,5 metros. Lembrando que em relação à altura aqui, né, a gente tem então a calha aqui embaixo. Vou só copiar esse modelo ali para cima para a gente ter uma noção da altura real no final, né? Então, na verdade, esse ponto aqui, ele vai estar 70,5 centímetros acima do nível da laje. Então, vamos subir aqui 70,5. Tá vendo que deu 5 centímetros acima da platibanda? Essa platibanda não está numa altura adequada para o nosso projeto. É simples assim, né? E como que a gente percebe? Porque esse telhado, primeiro a gente modelou ele dentro do AutoCAD sem pensar no 3D. Foi jogando então uma altura aleatória para as platibandas. Por isso a importância da gente modelar um 3D primeiro, para depois a gente jogar, adaptar, né, no desenho bidimensional. Então vamos subir essa platibanda mais um pouquinho. Vamos subir todas as platibandas mais 10 centímetros. Depois tem que fazer a alteração lá no arquivo do AutoCAD. Então com o push-pull a gente vai subir mais 10 aqui. Na verdade, vamos subir mais 20 de uma vez, que já fica, né, não vai ter mais nenhum problema. Essa aqui vai subir mais 20. E essa aqui 20 também. Pronto. Aí a gente vai então modelar agora essa parte ali do telhado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o grupo do telhado. E aí a gente vai prolongar, vai começar a desenhar, na verdade, aquela laje ali. A gente vai pegar um ponto de referência, né? A gente tem... Vamos tentar trazer essa linha guia aqui para dentro, para tornar mais visível. Vou selecionar o grupo do telhado de novo. Vou puxar essa linha guia, né? Era qual que era a altura dela? 70,5, né? 70,5. E aí fica mais fácil a gente visualizar. A gente vai puxar então, encontrando a interseção ali, a gente vai puxar uma linha até encontrar a borda externa da calha e até ela dar uma travadinha. Ela não está querendo travar porque a gente não criou uma linha ali ainda. Vamos criar essa linha da calha primeiro? Criei a linha, né? Aí a gente vai descer aqui e vai procurar ela não tá travando ainda. Vamos lá, vamos criar uma linha. Ela deu uma travadinha aqui, né, que ela encontrou a superfície. Vamos descer, agora a gente consegue encontrar esse ponto aqui, né? Encontramos o ponto. E aí aqui ela não tinha ido até o final. O erro é porque a linha ela começou aqui do meio, ela não foi até o final. Agora a linha tá no finalzinho ali, tá vendo?
E aí a gente, quando ela der essa travadinha aqui, a superfície então ela é gerada. E aí aqui a gente pode fazer a mesma coisa, vamos só prolongar. Na verdade essa inclinação não vai dar 10%, vai ser maior, né? Na verdade não, vai dar 10% sim de inclinação. Vamos apagar. E aí a gente está tendo um problema aqui desse desnível. Como que a gente conserta esse problema, né? Vamos apagar todo esse telhado aqui. Na verdade essa linha aqui não pode apagar porque é a linha daquele ali. Vamos apagar aqui, apagar esse externo, né? Apaguei. E aí a gente vai só prolongar aquele telhado ali. Prolonguei, né, até encontrar a interseção ali. Aí vou prolongar aqui, né, até encontrar essa linha, até dar uma travada. Vou puxar até encontrar, então, essa interseção aqui. Vou puxar, na verdade, tem que ser... Ele não tá fechando, porque, olha só, o telhado, na verdade, para ele dar a inclinação, ele vai ter que ficar um pouquinho acima do nível da calha. Não tem problema ele ficar no nível da calha, a gente só vai ter que alinhar, né? Vamos deletar essas duas linhas externas. E aí a gente vai puxar então essa linha guia, né, até encontrar ali. Travou. Não, a gente não pode fazer isso também não. Vamos puxar uma linha aqui na vertical da calha até aqui em cima. Fechei, né? E aí a gente vai puxar essa linha na horizontal até encontrar esse outro ponto aqui. Tudo bem? Aí quando encontrou, deixa ele quietinho. E aí a gente vai puxar uma linha ali até encontrar essa linha, né? E dar aquela travadinha. Agora vai dar certo. E aí puxou na horizontal, no eixo verde. Lembrando que é no eixo verde. E desce até encontrar essa outra linha. E aí a gente consegue apagar essas linhas internas. Olha só, para ficar na inclinação de 10%, a gente teve que subir o telhado um pouquinho aqui em relação à calha. Se a gente não tivesse subido, daria, né, os telhados ficariam em inclinações diferentes. Aí a gente adaptou um pouquinho, né, o modelo. Na verdade, a gente só vai percebendo essas falhas, né, com uma visão tridimensional, que é muito importante. E aí aqui a gente vai desenhar o outro telhado aqui, dessa parte externa lá da edificação, lá do fundo, né? Então, qual que é a distância? Opa! A gente tem uma distância aqui de 1,95. 10% de 1,95 a gente... Vamos lá desenhar de novo. 195. 10%... Joguei ele para fora aqui. 10% de 1,95 vai dar quanto? 1,95 vezes 0,1 vai dar 19,5 centímetros. Então, 19,5, né? Vai ser a nossa inclinação. Aí a gente joga ali, né, a calha e a laje, só pra gente ver a altura total. A altura dessa parte, né, da parte superior do telhado até a laje vai ser de 30,5 centímetros. Então aqui a gente vai ter que subir uma linha guia aqui, 30,5 centímetros. E aí a gente vai desenhar o nosso telhado. Vou contornar então por fora, né, essa calha. Vou subir até encontrar essa interseção com a linha de chamada e vou fechar. Lembrando de inverter face, a face branca é sempre para fora.
e vou deletar então as linhas guia que eu não preciso mais. Deletei essa. A gente já tem então todo o telhado modelado. Aqui então vai ser apenas a caixa d'água, né? Aí depois vocês podem inserir um bloco de caixa d'água e adaptar o modelo. Aí para ficar com cara de telhado é só inserir uma textura de telha. Vamos salvar o modelo antes que a gente perca, né? Aí clicamos 2 vezes, o telhado está todo num grupo só, né? Pra gente começar a pintar. Então a gente vai vir aqui em materiais, lembrando que eu estou na parte de editar, então eu tenho que clicar em selecionar e vou vir aqui em roofing, que significa telhado. E aí a gente tem algumas opções, a gente tem telhado metal vermelho, né? Telhado, alguns modelos mais nórdicos, né? Mas como a gente está trabalhando com telhado metálico, a gente pode vir aqui em metal, que a gente vai encontrar umas opções melhores. Então a gente pode selecionar essa textura, aplicou aqui e aplicou lá. Tá mais ou menos boa a escala, né? Vamos só aumentar um pouquinho. Lembram como que a gente aumenta a escala de textura? A gente vem aqui em editar, aí tá 10,16 centímetros. Vamos colocar 25 para ver como que fica. Parece melhor, né? Acho que 20 centímetros já tá bom. 20 centímetros. Dei Enter, então já tenho a textura do meu telhado. Então toda essa parte do telhado interno da edificação já está modelada, já está prontinha, né? Aí vamos deixar essa parte do telhado cerâmico para uma aula mais para frente, que dá para a gente explorar a questão da estrutura aparente dele, né? Vai ficar mais interessante. E aí a gente vai agora trabalhar nessas lajes. Então como que a gente vai ver? Como que a gente vai modelar essas lajes? Aqui a gente eu coloquei na verdade um nível de referência para a gente não perder a noção de altura, né? Para a gente saber como que tem que ser executado. Então a gente está no nível 23,43, sendo que o nível 20, né? 20,00, vamos olhar esse último aqui, é o nível do passeio. Então, esse nível aqui da laje está 3,43 metros acima do nível do passeio, que é 20. Então, a gente tem que subir 3,43 em relação ao nível do passeio. Vamos ver se está certo lá o da laje? A gente tem aqui o nível do passeio, então vou pegar uma trena, vou subir, né? E vou travar com a setinha do teclado para cima, clico uma vez nela, travei no eixo vertical, né? E vou pegar o ponto de referência dessa laje aqui. Na verdade ela tá 3,53. Vamos deixar 3,53 porque o nível que eu considerei tinha sido abaixo aqui, 3,43. Vamos só atualizar lá na planta. Então 3,53. Para a gente manter o nível interno da laje como o mesmo nível aqui da entrada, né? Então a laje vai dar uma continuidade, o mesmo nível que ela está aqui, internamente ela vai estar também. E aí, qual que é o nível da garagem? Vamos subir também nele 10 centímetros, 22,95. Esse outro aqui a gente vai subir também 10 centímetros. 0,8, que a gente considera a parte superior da laje. Ele estava considerando, né, quando foi inserido lá, a gente estava considerando essa parte abaixo, a gente não considerou os 10 centímetros da laje. Então, considerando os 10 centímetros, vai ser logo acima. E aí a gente tem, então, a laje da garagem, que é toda essa parte aqui. Aí, qual que é o comprimento dela, para a gente modelar? Ela tem um comprimento de 1,5
5,75 m. Então, 575. Vamos modelar ela aqui por cima, depois a gente só dá um rebaixo. Então, a gente tem um comprimento aqui, né, seguindo o eixo vermelho de 575. Aí a gente prolonga, então, no eixo verde, né, até encontrar a parede ali. Não é até encontrar a quina da janela. É até encontrar essa interseção aqui, né, que ele vai dar uma travadinha com a linha da parede. E aí a gente prolonga aqui no eixo vermelho, né, até ele encontrar esse ponto e fechamos a laje. Cliquei 2 vezes, agrupei, vou subir 10 centímetros nessa laje. Aí já tem então a laje da garagem. Qual que é o nível dessa laje? O nível dela vai ser 2,95, né, em relação ao passeio. Então a gente vem aqui em relação ao nível do passeio com a trena. Vou pegar aqui o nível do passeio, travei, né, com a seta do mouse, a seta para cima do teclado, travei e vou subir então 2,95, então 295, subi. Então o nível dessa laje, olha só, a parte superior da laje vai estar ali em cima, né? Vou arrastar ela, vou arrastar não, dá pra gente só mover e travar no eixo. Então a laje interna da garagem ela tem que estar nesse nível. Vou selecionar, então com o botão de mover, eu vou mover a parte superior, vou clicar na setinha para cima do teclado e aí vou tentar encontrar essa linha de referência. Como ela está externa aqui, a gente não está conseguindo definir. Vamos só arrastar então, antes da gente mover, vamos arrastar essa linha para dentro da edificação. A gente vai mover, vamos copiar, né? Cliquei, Ctrl, então dupliquei essa linha, vou no eixo verde, né? Vou travar até no eixo verde, até encontrar essa parede. E aí então vou selecionar a laje com o botão de mover, vou subir ela até encontrar esse eixo que a gente acabou de criar. Então a gente está com a laje no nível do projeto. A gente ainda tem que ajustar essa parte aqui frontal, né? Vou deletar essas linhas guia. E aí a gente vai subir, né? Até encontrar aqui a laje, né? A gente está alterando também a altura do muro. A gente não pode fazer a alteração na altura do muro. Então vamos ver, olha só. O limite dessa parede é aqui, né? Então a gente tem que criar aquela interseção ali primeiro. Vou com uma linha, criei essa interseção, né, para separar o muro. E aqui ele já está separado. Então agora eu consigo selecionar só essa superfície frontal. Com o push-pull eu vou subir, né, até encontrar o nível aqui da laje. Encontrei o nível da laje, travei, né, soltei essa parede, né, e aí a platibanda dela vai ser 40 centímetros. Então, além disso, eu vou subir mais 40 centímetros. 40, enter. Pronto, né? A laje está voando, ela não pode ficar voando, então a gente vai ter que adequar a altura aqui do muro. Vamos subir o muro com um push-pull até a altura aqui da laje, pelo menos. Na verdade, vamos subir mais uns 10 centímetros. Então, 10 centímetros acima do nível da laje. Já está uma altura ok, né? E aí falta agora a gente criar a platibanda aqui na entrada da edificação. Vou salvar então o modelo. Aí como que é essa platibanda? Ela dá uma continuidade até chegar nesse ponto aqui da garagem. Então qual que é o comprimento dela aqui?
340 centímetros, né? Então, vamos criar ela aqui por cima, depois a gente ajusta a altura dela. Então, a gente vai no eixo vermelho 340 centímetros, Enter. Aí ela vai avançar aqui pra dentro 35 centímetros. Então, a gente avança aqui no eixo verde 35, Enter, até encontrar a interseção aqui no eixo vermelho. Vamos travar no eixo vermelho, que aí fica mais fácil, porque ela vai ficar acima do nível ali. Então, travei no eixo vermelho, encontrei a face interna da edificação, né? Vou puxar aqui pra dentro e vou fazer o contorno aqui da nossa laje. Cliquei 2 vezes, criei um grupo. Aí, com o push-pull, vou subir 10. E aí eu tenho que ver qual que é a altura, então, dessa laje aqui. Ela tá 2,80 acima do nível do passeio. Então, eu vou vir aqui, né, com a trena e vou subir 280. E aí eu vou abaixar essa nossa laje 280. Vai ficar muito baixinha a entrada, né? Sugiro a gente subir mais um pouquinho, pelo menos mais uns 10 centímetros. Depois é só ajustar lá no projeto. Subi 10 centímetros, apaguei a linha guia. Então a gente já tem toda a nossa edificação tomando forma. A gente já tem modelado a laje da garagem, essa marquise aqui da entrada, né? A cobertura interna da edificação. E falta só modelar aquela cobertura externa, que aí depois a gente vai ver como vai ser a modelagem de um telhado cerâmico. E por hoje a aula é só.